Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 84, conversando sobre dependências e outros temas. O nosso tema de hoje será o seguinte: por que algumas pessoas desenvolvem o transtorno por uso de substâncias e outras não? Ou seja, por que algumas pessoas desenvolvem a dependência por substâncias como maconha, álcool, cocaína e outras usam, mas não desenvolvem esse transtorno? Elas conseguem manter sob controle. Então, fique conosco até o final do programa e ouça um pouco mais sobre esse tema. Se você quer nos ajudar, eu peço para que você compartilhe o vídeo com mais pessoas, familiares, amigos, com pessoas que você julga que tenham interesse nesse tipo de programa, nesse tipo de tema. Também peço que você não esqueça de deixar seu like, porque o seu like é muito importante para que o YouTube reconheça a importância do programa. Dessa forma, ele irá entregar para mais pessoas, tá bom? Então, obrigado por sua presença e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Que Tá bom. muito, tá muito calor aqui, mas tudo bem. Enquanto no Brasil tá muito frio, né? Aqui está um pouco mais frio, sim. Hoje foi um dia de chuva, né, de garoa, com temperaturas na volta de 12, 13 graus, eu acho. Bom, dá para enfrentar, né? Com certeza. Ô, Neide, hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê que algumas pessoas têm uma propensão maior ou desenvolvem o TUS, né, transtorno por substância, e outras pessoas não. Então, eu vou falar um pouco sobre o modelo de saúde, no sentido de que uma pessoa que tem uma propensão genética, por exemplo, tem um pai, um avô que faziam uso de álcool, por exemplo, essas pessoas têm uma propensão maior a desenvolver o TUS, desde que elas sejam expostas, né? Então, por exemplo, a gente pode falar porque, por exemplo, o Japão, dizem, né, tem um índice menor de problemas coronários, né? Porque no Japão eles comem mais carne, menos carne do que no resto do mundo, né? Eles preferem mais peixe, outro tipo de alimento, diferente da gente que consome muita carne, né? Então, assim, se eles também consumissem uma quantidade alta de carne, tivessem os mesmos hábitos alimentares que nós temos, provavelmente eles também teriam o mesmo índice, né? Mas eles não têm porque se alimentam de uma maneira diferente. Então, é a mesma coisa em relação a você desenvolver o TUS. Se você tem a propensão, mas você não é submetido à substância, obviamente você não vai desenvolver. Mas se você fizer uso, provavelmente você vai ter uma probabilidade maior de desenvolver esse transtorno. Então, isso é bem simples, né? Bem simples de compreender. Mas eu queria que você falasse sobre o aspecto mais complexo, que é o aspecto cognitivo. Você pode falar um pouquinho? Eu vou falar assim, Paulo, então isso que você falou é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, existem vários modelos explicativos do uso de substância, né? Então, você citou um desses modelos que fala da herdabilidade. E a gente sabe que existem pesquisas mostrando que se a gente tiver pessoas que, que nos antecederam e que usaram substância, desenvolveram TUS, nós temos mais chance. Uma das coisas que normalmente a gente tem que ter cuidado quando a gente fala da vulnerabilidade herdada, é do perigo com hábitos. Porque fica aí uma pergunta, né? Você, na verdade, falou das duas coisas. Será que eu desenvolvi alcoolismo porque meu pai era alcoolista? Então eu herdei uma vulnerabilidade para desenvolver alcoolismo? Ou eu desenvolvi alcoolismo porque eu convivi com esse pai bebendo Uhum. e eu desenvolvi algumas crenças a respeito do álcool? Né? Porque todas as vezes que eu via meu pai chegar em casa irritado, bravo, nervoso,
ele ia na geladeira, pegava uma latinha, tomava 1, 2, 3 latinhas, ficava calminho e dormia. Né? Então, na verdade, quando eu falo do modelo cognitivo, assim, o Franz e Lise, eles explicam isso de uma forma bem clara, né? Por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Primeiro, na nossa primeira infância, nos primeiros momentos da nossa vida, né, quando a gente tem os primeiros contatos com família, com escola, nós desenvolvemos crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre os outros, e nós vamos, a partir dessas crenças, desenvolver algumas estratégias para lidar com elas, né? O que acontece quando a gente experimenta uma substância? Dependendo do significado que eu dou para essa substância, se for um significado positivo, isso aumenta a chance de eu repetir o uso, né? Então, a gente sabe claramente que, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, um caso que me vem na cabeça, né? Eu atendi uma paciente que fumou maconha pela primeira vez, isso não é comum de acontecer, mas pode acontecer, e ela teve uma reação adversa. Na primeira vez que ela fumou maconha. Qual foi a crença que ela desenvolveu sobre maconha? A crença é de que maconha é horrível. Maconha dá uma sensação ruim, né? E essa paciente nunca mais fumou maconha. Então, qual a chance dela desenvolver um transtorno por uso de maconha? 0. Ela não fumou mais porque ela acreditou que era ruim fumar. Por outro lado, se eu experimento a substância e eu tenho um efeito bom, um efeito reforçador, eu tenho aquele efeito que eu espero, né? Porque quando a gente pergunta para um paciente o que ele pensa a respeito da substância, quando ele já desenvolveu o TUS, a crença dele é sempre positiva. Ele fala que ele tem prejuízos, mas que o álcool relaxa, a maconha dá uma brisa gostosa, a cocaína dá uma sensação de poder. Veja, então, a substância que ele usa tem sempre um significado positivo. Se eu repito várias vezes e dou um significado positivo para poder repetir, né? E assim, vou reforçando também o meu significado à medida que eu faço uso da substância, eu aumento a minha chance de fazer um transtorno por uso de substância, que vai variar de leve a grave, dependendo de quanto que eu estou imerso nisso. Né? A gente sabe que a repetição do uso de uma substância vai, através de processos de neuroadaptação, eu vou desenvolver uma coisa chamada tolerância, eu vou desenvolver uma outra coisa chamada abstinência, que são aqueles sintomas adversos, sintomas opostos ao efeito da droga, quando eu tiro a substância. Então, eu vou juntar a parte cognitiva, né, com também esse processo de neuroadaptação que ocorre ao nível neurológico, e aí, então, eu tenho a chance de quanto mais eu usar a substância, quanto mais essa estratégia compensatória se tornar a estratégia compensatória de escolha na minha vida para lidar com as minhas crenças, eu vou ter um TUS de leve até grave. Então, essa é a explicação do modelo cognitivo. Você falou do modelo de doença e eu trouxe aqui, então, o modelo cognitivo. Em outro programa, talvez a gente possa falar de outros modelos, né? Do modelo sistêmico, do modelo moral, né? Do modelo da temperança, que são vários modelos que explicam por que a gente desenvolve o TUS. Uhum. Tá bom. Então fica essa dica para você nos deu para nós, né? A gente fazer um novo programa abordando novamente esse tema, né? Vamos pular alguns programas, falar de outros temas, mas a gente volta nesse tema, tá bom? Tá bom. Tá bom, Neide. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Nos vemos semana que vem. Com certeza, Paulo. Um abraço para você também. Um abraço.